Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada aqui no Enigma Podcast. Hoje a gente vai fazer uma exploração bem profunda, né, em ideias que conectam nossa biologia com simbolismos antigos, narrativas espirituais, a possibilidade de uma jornada sagrada acontecendo dentro de nós. Exato. É uma visão que muitas tradições ancestrais tinham, sabe? O corpo não era só um conjunto de órgãos. Era visto como um universo em miniatura. Um microcosmos mesmo, refletindo o macrocosmos. E cheio de processos simbólicos profundos. É isso que a gente vai tentar iluminar um pouco hoje. Você está ouvindo o Enigma Podcast. Uma jornada sonora pelos mistérios da alma, do universo e da consciência. Aqui, o véu do visível se desfaz, revelando o oculto, o simbólico e o sagrado. Prepare-se para mergulhar em temas que desafiam o racional e despertam o intuitivo. O enigma está lançado e a busca começou. Legal. A narrativa principal que a gente encontra nessas fontes gira em torno de um óleo sagrado. Crisma, eles chamam. A ideia é que ele surge numa parte do cérebro, o claustrum. E olha que curioso, associam foneticamente a Santa Claus, Papai Noel. Sim, essa associação fonética com Santa Claus parece ser mais um marcador simbólico, né? Um jeito de fixar a ideia na narrativa, não uma ligação literal, claro. Mas a partir desse claustrum, esse óleo iniciaria uma descida pela medula espinhal. E essa medula é comparada ao Rio Jordão, das Escrituras. O óleo ficaria ali um tempo, né, na base da coluna, no osso sacro. Faz sentido a comparação com o Jordão, a descida. E a própria coluna, então, carrega muito simbolismo. As 33 vértebras, por exemplo, as fontes relacionam com a idade de Cristo na crucificação. Exatamente. E a coluna seria a escada de Jacó, tipo uma ponte entre a terra, o corpo inferior, e o céu, que seria o cérebro. Isso. E nesse cenário todo, duas glândulas lá no cérebro ganham um super destaque: a pineal e a pituitária. As fontes descrevem elas como se secretassem substâncias chamadas simbolicamente de mel e leite. Claro que não é literal, né? Mas a gente pode pensar que o mel talvez se refira, quem sabe, à melatonina, que é ligada à pineal, aos estados internos, sonhos, e o leite talvez à serotonina, ligada à pituitária, ao bem-estar. E a mistura dessas duas, desse mel e leite simbólicos, Formaria o crisma, esse óleo sagrado dentro dessa lógica simbólica. entendi. Mas então não é só produzir o óleo, né? Tem mais coisa aí. O objetivo é elevá-lo de volta. É esse o ponto-chave. A ideia é elevá-lo de volta pela coluna até o cérebro. Uma ascensão. E como isso aconteceria? Tipo, tem um método? As fontes vinculam isso à ativação da energia Kundalini. Aquela energia potencial que muitas tradições dizem que fica adormecida na base da espinha, né? E para ajudar nesse processo, falam de algumas práticas. Manter uma dieta mais alcalina, meditação focada, o equilíbrio dos chakras, os centros energéticos do corpo, e também, algo bem enfatizado, a conservação consciente da energia sexual. Ah, a retenção dos fluidos sexuais, interessante. Isso aparece bastante em algumas linhas esotéricas, né? Com certeza. Eles colocam isso como crucial para ter combustível, digamos assim, para essa ascensão do óleo. E o propósito final de toda essa subida, dessa alquimia interna? Seria atingir um estado de iluminação, despertar espiritual, a realização do que chamam de Cristo interno, tipo a divindade que já existe dentro de cada um. As fontes até citam a Bíblia para apoiar isso. Coisas como "Não sabeis vós que Jesus Cristo está em vós", lá de Coríntios? E a ideia do corpo como templo do Espírito Santo. Exato. Que glorificar a Deus seria então cuidar desse processo interno, desse templo. A consciência é vista como algo maior, que pode até transcender o corpo físico. Tem uma frase que resume: somos consciência infinita. Nossa, isso dá uma outra camada para várias histórias bíblicas conhecidas, né? Sim, elas ganham uma leitura bem diferente. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Nessa interpretação, seria uma metáfora para a projeção astral, sabe? A consciência se movendo fora do corpo. Sobre o véu do éter.
Isso, o éter seria um plano sutil que conecta as realidades. E a crucificação no Gólgota, que significa lugar da caveira, entre dois ladrões, é vista como o próprio cérebro, a caveira, e o espaço entre os dois hemisférios. Puxa, mapeando tudo no corpo humano. E tem aquele princípio hermético também, que as fontes citam. Ah, sim, fundamental. Assim como é em cima, é embaixo. A ideia é que os ciclos internos do corpo, como essa jornada do óleo, estariam em ressonância com os ciclos cósmicos, Sol, Lua, tudo conectado. E falam também de diferentes planos de realidade, né? O físico, o etérico, que seria um plano de energia vital, e o astral, das emoções, da consciência, interligados. Entendi. Então, o que a gente tem aqui extraído dessas fontes é uma visão fascinante, né? Do corpo como um palco. Um palco para um drama espiritual, alquímico mesmo, onde a fisiologia e o simbolismo antigo se entrelaçam de um jeito bem complexo. Exatamente. E olhando puramente pela perspectiva dessas fontes, fica uma reflexão, né? Se essas correspondências simbólicas que aparecem em diferentes tradições, de fato apontam para camadas mais profundas de significado no nosso próprio corpo. Que outros potenciais, que outros níveis de experiência podem existir dentro da gente, talvez escondidos ali, né? Sobre a superfície do dia a dia, talvez só esperando um tipo diferente de atenção, de consciência para serem percebidos. Fica a questão no ar. Uma ótima questão para a gente pensar. Por hoje, nossa exploração aqui no Enigma Podcast chega ao fim. Se essas ideias despertaram sua curiosidade, compartilhe este material e siga a gente nas redes sociais. Agradecemos muito sua companhia e até a próxima busca por conhecimento aqui no Enigma Podcast.